Bom dia, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 9 de junho. Nesta data, nós fazemos a memória de São José de Anchieta. Antes de ouvirmos o Evangelho do dia, vamos conhecer um pouquinho deste santo que é considerado o apóstolo do Brasil. São José de Anchieta, ele nasceu no dia 19 de março de 1534 e morreu no dia 9 de junho de 1597. Ele morreu com 63 anos de idade. Ele foi um padre jesuíta espanhol e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele foi beatificado no ano de 1980 pelo Papa São João Paulo II e foi canonizado no ano de 2014 pelo Papa Francisco. Ele é conhecido como o apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no Brasil. Em abril de 2015, ele foi declarado copadroeiro do Brasil na 53ª Assembleia Geral da CNBB. Lembrando que a padroeira principal do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Então, no dia em que comemoramos o dia de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, eu os convido agora. Vamos juntos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em sua casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele dá sequência ao Evangelho de ontem. E Mateus continua nos apresentando os ensinamentos de Jesus a seus discípulos. No Evangelho de ontem, Jesus faz o discurso que é conhecido como o Sermão da Montanha, apresentando as bem-aventuranças. No Evangelho de hoje, Jesus deixa claro de que quem vive a nova lei das bem-aventuranças torna-se sal e luz do mundo. Os dois provérbios parabólicos do sal e da luz definem a vida e a missão dos discípulos de Jesus, em contraste com a vida dos fariseus e dos pagãos. Nos dirá Jesus no Evangelho de hoje: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos entender um pouquinho a tipologia do sal. O sal dá sabor aos alimentos. E no tempo de Jesus, ele também era usado para preservar os alimentos, ou seja, não deixar os alimentos se corromperem, leia-se, deteriorarem-se. Hoje, esta função é feita aqui no nosso tempo pelas nossas geladeiras. O sal também era usado nas oblações e sacrifícios oferecidos no templo. Confira essa informação em Levítico 2:13. E, portanto, o sal assumia um papel consacratório. E se perdesse a capacidade de salgar, ele poderia ser pisado pelos homens. Essa expressão também nós encontramos em Mateus 5:13. Esse gesto de ser pisado pelas pessoas faria com que, simbolicamente, poderíamos considerar a dessacralização do sal. O sal também lembrava, no tempo de Jesus, a sabedoria e o bom senso da convivência harmônica entre as pessoas. Olha o que nos diz o evangelista Marcos, no capítulo 9, versículo 50. Tende sal entre vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.
O sal também lembrava as pessoas no tempo de Jesus que elas deveriam saber condimentar o diálogo delas para que não houvesse contendas a partir do diálogo. Olha o que nos diz São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz assim: que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Vamos agora considerar um pouquinho a questão da luz. Os discípulos de Jesus são luz do mundo, tal como Cristo, que é a fonte da luz. Confiram o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12. Jesus é considerado a luz do mundo. Não se acende uma luz para depois escondê-la embaixo de alguma coisa. Caso contrário, não tem sentido a existência dessa luz. Assim como não teria sentido os discípulos de Jesus serem seus discípulos se eles não irradiassem a luz do seu mestre. Então, para Jesus, ser sal da terra e luz do mundo são a missão dos discípulos de Jesus. O ser humano foi criado para fazer boas obras. E nessas boas obras, ele vai irradiando a luz que Cristo derramou sobre cada um deles. Os discípulos de Jesus, ao receberem de Jesus a sua luz, eles tornam-se uma comunidade de iluminados. Esta expressão, comunidade de iluminados, nós encontramos no na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Eles tornam-se um candelabro que ilumina todo mundo. A figura do candelabro possui uma simbologia muito bonita na tradição judaica. Vamos ver. Na tradição hebraica, o candelabro de 7 braços simboliza a totalidade do tempo, ou seja, a primeira semana genesíaca, ou seja, do Gênesis, das origens de tudo, e também a totalidade da pessoa, sintetizada nos sentidos superiores com as suas 7 aberturas, ou seja, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e 1 boca, totalizando 7. A partir desta simbologia judaica do candelabro, associada às 7 aberturas dos órgãos sensórios dos seres humanos, poderíamos nos questionar em que medida irradiamos luz para as pessoas e para o mundo através de nossos sentidos superiores. A audição, ou seja, o ouvir mais o outro. A visão, ou seja, o olhar para as necessidades do outro. O olfato, ou seja, o sentir o odor do outro. Estar junto com o outro. Olha o que o Papa nos fala, particularmente aos padres, que eles devem ter, os padres, o cheiro de suas ovelhas. E o paladar, que está ligado à boca, ao falar, à língua, ou seja, falar coisas que somam e não coisas que destroem os outros. Hoje, podemos acrescentar também o tato, mas para a simbologia judaica, o tato não fazia parte dos sentidos superiores. Então, nesta manhã de terça-feira, eu os convido a pensar como irradiamos luz através de nossos sentidos superiores, com os quais interagimos com as pessoas e com o mundo. E se você tiver tempo também, pense em que medida, como cristão, você é sal da terra e, claro, luz no mundo. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a proteção de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus, para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, por intercessão de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham um ótimo dia. Deus abençoe você e a sua família. Paz e bem.